Da torre em que me encontro não vejo ninguém, nem uma pessoa interessada em me salvar, nem em me chamar de sua. No caminho para a casa da vovozinha, come os doces e o lobo. Talvez eu seja o mal. Nos bailes que frequento, o que menos procuro é um casamento. Vou mais pelo open bar. Só quero saber de dançar. Os animais fantásticos que procuro não estão perdidos em florestas amaldiçoadas. Se encontram em lugares ainda mais difíceis de se alcançar. Notas de 20, 50 e 100 reais. Sem fada madrinha ou padrinhos mágicos. Meus desejos eu mesmo tenho que realizar. Até que tento, mas não tem jeito. Minha vida é um conto de falhas. 17 de maio é o Dia Internacional contra a LGBTfobia e hoje eu estou aqui com a Bel Luísa dos Santos Alves. A Bel é estudante de psicologia, devoradora de poesia, amante da MPB, tutora de 7 gatos, desenhista, estagiária de um projeto social, namorada do Léo e uma mulher trans, uma mulher plural, múltipla e tão jovem, abrindo uma fenda de possibilidades para quem se identifica com a sua narrativa. Obrigada por aceitar meu convite, Bel. O trecho que eu li no início do vídeo, eu encontrei enquanto stalkeava o Instagram da Bel. E tem uma passagem que me chamou a atenção que diz: sem fada madrinha ou padrinhos mágicos, meus desejos eu mesmo tenho que realizar. Mas não tem jeito, minha vida é um conto de falhas. Fale mais sobre isso, Bel. Então, eu sempre usei a poesia como maneira de me expressar. Eu tanto escrevi quanto li muitas coisas. Tem muitos artistas, autores que eu gosto, tipo Caio Bruno Dias, que foi quem escreveu esse trecho. E eu sempre gostei de postar essas coisas conforme a maneira que eu tava me sentindo. Acho que é interessante trazer isso pra minha realidade agora, por conta de que não tenho fada madrinha ou padrinhos mágicos, eu tenho que fazer por mim mesma. Foi uma realidade constante no começo da transição. Porque eu fiz toda a transição social primeiro, no ensino médio. Eu tive todo esse cuidado de falar, olha pessoal, então, eu passei com um psicólogo, eu não estava me sentindo bem fazia tempo, com o meu corpo, a minha existência, eu não estava entendendo porquê. E aí, agora eu me entendo como uma mulher trans e foi toda aquela apresentação primeiro. Comecei a ir atrás dos procedimentos, mas eu só comecei de verdade em 2023, no ano passado. E aí foram onde vieram as dificuldades, por conta de que o tratamento hormonal, querendo ou não, ele acaba não sendo muito barato. Tem a questão da retificação dos documentos. Então, essa parte toda eu fiz sozinha. Eu não comuniquei muitas pessoas, inclusive muita gente que eu tinha contato antes não sabe da transição, e eles estão descobrindo isso agora, porque me encontram nos lugares. Só que essa parte do tive que fazer por mim mesma, eu bati muito de frente aí. Porque quem paga os meus hormônios desde sempre sou eu, quem pagou a retificação da minha documentação fui eu, quem foi atrás de tudo fui eu. E até esse processo de me entender, eu tive que fazer em grande parte sozinha, porque eu não consegui manter a terapia. Não batia com os meus horários. Então eu fazia a terapia à tarde, comecei a fazer integral, estudar à noite, então acabou não casando. E em parte o conto de falhas, eu não vejo necessariamente como falhas. Eu sinto que é muito mais tropeços, porque querendo ou não a gente aprende no erro, né? A gente aprende tendo contato com coisas que a gente fala, não é pra mim. Então eu só comecei a me conhecer de verdade, eu sinto que eu comecei a me conhecer de verdade agora, por conta de que existiam muitos estereótipos e coisas que as pessoas falavam que eu abracei e tomei aquilo como realidade. Então, até deixar a unha crescer e pintar as roupas que eu uso, foi um processo muito lento. E teve uma vez que eu fui no postinho de saúde, por conta de que eu estava fazendo os exames para poder fazer todo o procedimento de análise, para ver se meu corpo estava saudável para começar o processo hormonal. E a moça lá falou para mim assim, que interessante que você tá fazendo todo esse processo de transição, que você tá indo se tornar uma mulher trans e não aquelas travestis.
E aí, isso me pegou um pouco, por conta de que eu só fui ter contato com essa realidade, entender que as duas coisas são a mesma coisa e o que diferencia é justamente o contexto social, identificação. É muito um ato político isso, por conta de que eles tomaram para si, elas tomaram para si essa questão desse termo pejorativo, elas ressignificaram por conta de que travesti, o estereótipo de travesti é uma mulher da América Latina, geralmente de a cor de pele mais escura, que vive na marginalização, na prostituição e envolvida com droga, é agressiva. E a gente sabe que esse tipo de coisa remete de uma realidade muito triste, porque muitas delas são expulsas de casa, não têm oportunidade de emprego, não existe acesso às coisas. Eu entendo que eu, no meu lugar, eu tenho uma gama de privilégios por conta de que eu sou bolsista na faculdade, então eu não pago, eu só pago ônibus. Eu não tive problemas na faculdade com ninguém. Em casa foi um processo muito tranquilo, porque a minha mãe olhou pra minha cara e falou, eu já sabia. E aí eu não tenho muito contato com meu pai, então foi meio irrelevante. E o meu irmão, ele foi muito importante no meu processo, por conta de que ele brigava com o pessoal de casa e com as pessoas da rua quando me chamavam pelo nome morto. Ele falava, não é ele, é ela. E não é fulano, é Abel. Então, ele foi muito importante pra mim nesse processo. Eu acho que eu não tive grandes problemas com isso. Então, eu entendo que eu, no meu lugar, eu ainda falo de um lugar de privilégio. Só que eu sei que existem muitas pessoas que não têm acesso a isso. E aí é uma realidade muito triste. Que importante você trazer tudo isso, Bel. E me fala uma coisa, né? Você até trouxe essa situação da moça do postinho, né? Enfim. Você sempre soube que era uma mulher trans? Assim, no fundo, a gente sempre sabe. Só que saber e ter consciência das coisas, acredito que pra mim são coisas diferentes. Porque quando eu era criança, eu colocava camiseta na cabeça pra fingir que era cabelo. Eu pegava escondido as roupas da minha mãe. Ou então, quando a gente tava brincando lá na rua, tinha o pessoal que brincava de carrinho, eu tinha o meu Max Steel, as meninas brincavam de Barbie, eu sempre trocava o meu Max Steel com alguma Barbie, pra mim poder brincar com a Barbie. Jogo de videogame, eu sempre escolhia personagem feminina. Street Fighter, esses joguinhos de luta, menina. No jogo do Crash, que eu não sei se você conhece, tem uma personagem que chama Coco, que é a irmã do Crash, que é o personagem principal. Em um jogo dele só tem como jogar com ela. Tipo, de jogo aberto, porque tem as ramificações do jogo do Crash. E aí eu lembro que eu quase fiquei doente, porque era pro Xbox e eu tinha PlayStation 2, então não conseguia. Só que eu sempre tive essa questão de identificação, eu só não entendia muito bem. Teve uma época da minha vida, que foi um pouquinho antes da terapia, que eu comecei a falar no feminino, e foi um processo que eu não percebi, foi tipo instantâneo. E aí ao mesmo tempo vieram brincos, vieram certas vestimentas, por causa que, por exemplo, no carnaval eu fui de meia arrastão, shortinho, então era uma coisa que eu gostava e que ao mesmo tempo eu tinha vergonha. E aí o processo de passar essa vergonha, de entender que não precisa ter vergonha, eu consegui perceber. Só que o meu posicionamento enquanto pessoa sobre pronome, enfim, foi muito natural, porque eu não via acontecendo. Quando eu fui ver, eu já estava falando ela, e foi onde o psicólogo me questionou e falou, então, você se apresenta de maneira feminina e eu vi que você gosta muito de coisas femininas. E foi uma queixa que eu tive no consultório, essa questão de... eu achava que era distorção de imagem. Só que distorção de imagem está muito mais relacionado com transtorno alimentar, ou alguma coisa nesse sentido, do que a minha questão, que era disforia de gênero. E aí ele conseguiu ter essa sensibilidade de perceber que a gente estava indo para um caminho muito errado, por conta de que eu sentia que o meu corpo não era condizente com o meu rosto, eu me sentia desproporcional, eu me sentia... era como se algumas partes fossem maiores e mais destacadas e eram as partes mais masculinas. Só que eu não conseguia ter essa diferenciação clara na minha cabeça. Eu só fui perceber isso muito depois.
Tanto é que eu me apresentava como gênero fluido ou derivados que não necessariamente implicavam só na figura feminina para que fosse socialmente aceito, que também não faz sentido. Mas é um processo que a gente passa e é a forma que a gente consegue se apresentar. E não que seja certo, porque eu não concordo com isso de você falar: ah, então, eu não sou tal coisa, eu era tal coisa, mas acabei não conseguindo falar. Porque invalida, né? Existe muito essa questão, como a gente já tinha conversado em águas passadas, sobre bissexualidade ou sobre não binário, por conta de que eles acabam sendo desfalcados, a aspa não é por causa que eu não achei uma palavra melhor, mas eles acabam entrando nesse espaço de invisibilidade porque as pessoas acham que é um processo. Tipo, você tá falando que você é tal coisa, mas relaxa que você vai descobrir que é outra. E aí acaba não sendo tão legal. Como se fosse algo em cima do muro, né? Exato. Eu fiquei pensando agora na importância de você ter encontrado esse profissional também, né? Com essa sensibilidade, de te fazer pensar, né, sobre si mesmo e essa questão da identidade, né? E a relevância de profissionais que tenham esse tato. Porque talvez num outro contexto, se ele não tivesse essa sensibilidade, possivelmente te confundiria ainda mais, se ele seguisse aquele caminho que a princípio ficou tão confuso e difícil de entender, de elaborar, né? Bom, eu ia te perguntar sobre como foi em casa. Você já começou a me dizer. Sua mãe, então, quando você foi falar com ela, ela já disse: ah, então agora me conta uma novidade, tipo isso. Sim, porque eu cheguei nela na cozinha tremendo. E aí eu falei: mãe, então, faz um tempo que a senhora sabe que eu tô em tratamento, eu tenho muitas sessões toda semana, e a gente entrou num tema que antes pra mim era muito difícil, porque eu achava que era pra chamar a atenção de homem, eu achava que era só coisa da minha cabeça, não era uma realidade palpável pra mim por conta dessa visão marginalizada que a gente citou antes. E aí eu expliquei tudo isso pra ela e ela simplesmente olhou pra minha cara e fez assim: tá, e aí? Por causa que assim, isso eu já sabia. E eu: como assim a senhora sabia? E aí ela falou: não, por causa que... E aí ela falou da questão do... Você colocava a camiseta na cabeça, falava que era cabelo. Você pegava minhas roupas escondidas, nem sabia que ela sabia. E aí ela falou assim, pra mim era óbvio. Quer dizer, eu não tinha certeza, mas mãe sempre sabe, que é aquela famosa frase. E ela falou assim: mas mãe sempre sabe. Eu sempre te falei, se eu tiver que comprar uma calça ou uma saia, eu vou comprar. E aí a única coisa que ela teve muita dificuldade foi em questão o meu nome, depois que eu troquei, tudo. Só que o meu irmão, como eu falei, ele sempre corrigiu, então foi uma ajuda mútua. Inclusive no meu estágio, as crianças, quando eu cheguei, eu não estava em processo hormonal, não tinha começado o tratamento hormonal. E aí ficou naquele de é tio, é tia, tio, é tia. E isso ficou aí perdurou durante uns 2 meses. Só que eles foram se auto-educando. Por causa que, por exemplo, falava tio, tia, desculpa. Ou então alguém falava e não corrigia, parecia uma criança do chão. Falava tia. Então elas foram se ajudando. E aí a minha mãe, ela realmente não esboçou reação nenhuma. Ela agiu muito assim, concreta no que ela tava falando. Ela falou: ó, eu já sabia, não tem problema, tá tudo certo. Eu falei: a senhora não vai falar nada? Eu falei: você quer que eu fale o quê? Eu comecei a chorar. Porque eu tava muito nervosa, pra mim era uma... Você se preparou pra esse encontro. Né? Eu tinha todo um preparo mental, tava lá no meu quarto, fazia meia hora ensaiando o que eu ia falar, cheguei lá, é nóis. Ai, que ótimo. Você me disse também que você namora com o Léo. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre esse relacionamento. Quem é o Léo? Então, eu conheço ele desde o ano passado. A gente tá na mesma sala de psicologia. E até então não era uma possibilidade viável a gente estar juntos por N motivos. Ele namorava no passado e eu não tinha autoconfiança também. É muito louco isso, de que às vezes eu me coloco nesse lugar de
ter que conquistar, esse lugar de conquista, de eu tenho que merecer tal coisa, de ter que fazer o dobro, compensar, e não precisa. E foi uma das coisas que eu aprendi com ele, porque quando a gente começou a se relacionar foi tudo muito fácil, não teve joguinho, não teve aquele negócio de ai meu Deus, ela é uma menina trans e eu senti atração por ela e a minha vida vai acabar, porque, adendo, o Leonardo é um homem hétero, então assim, ele só se relacionou com meninas cis a vida inteira. E quando a gente ficou a primeira vez, ele me contou um pouco depois, eu acho que foi no outro dia, que na semana anterior que eu tava lá, que a gente conversou a tarde inteira, foi quando ele deu aquele toque de eu quero ficar com ela. Estou apaixonada. E aí ele conversou disso com o psicólogo dele, mas não como sendo um problema, mas falando tipo, nossa, que louco isso, esse contato com essa realidade de que eu não me apaixono por corpos, eu me apaixono por pessoas. Então, ela sendo a mulher que ela é, eu gosto de tudo nela porque eu gosto dela. E é isso que eu acho que falta um pouco, às vezes, na percepção das pessoas. Por conta de que existe essa questão deles acharem que uma mulher trans ela é menos mulher. E aí coloca num lugar de coisificação. Desculpa te interromper, mas percebe que até esse lugar, né, da mulher trans ser menos mulher, dentro desse teu processo, em algum momento você também acreditava nisso? Por isso que você tinha que compensar, por isso que você tinha que merecer. Eu fico pensando, sabe, na beleza dessa tua construção e desse processo, não só de encontro com o Léo, que eu acho que de alguma forma ele validou a mulher que você é. E pode até ser que a partir desse olhar você também passou a se ver de uma forma diferente. Peraí, eu não preciso ficar compensando, peraí, eu não tenho que merecer o amor do outro por algo que eu faço, mas por quem eu sou, e isso já é legítimo por si só, né? Então, eu fico pensando assim, a construção da sua história, né? Como ela se movimentou de um jeito muito bonito. Faz tempo que vocês namoram? A gente vai fazer 3 meses agora, dia 25. Olha, só que a gente tá quanta namorando, coisa, né? A gente tá namorando desde fevereiro. E aí eu percebi, e isso também é muito legal de ser falado, que ele me impulsiona a ser uma pessoa melhor. Tinham coisas que eu tinha deixado de fazer e eu não tinha percebido que eu tinha deixado de fazer, que poderiam ser um ato de cuidado, de amor próprio comigo, sabe? Um cuidado comigo. Por causa que, por exemplo, na Nubank, eu não fazia ideia de como trocar meu nome na Nubank. E aí eu tentei mandar mensagem naquela via IA que eles têm, pra ver se eu conseguia resolver o problema, mas só tinha nome social. E aí ele olhou pra mim e fez assim, amor, é só ligar lá, tem um número, eu tenho, eu te passo. Eu liguei e trocaram em 2 segundos. Olha. Eu tô procurando atendimento psicológico de novo, por causa que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. A minha queixa pra ir pro psicólogo foi ataque de pânico, só que eles demoraram muito na fila, então eu fui 2 anos depois, e aí eu já não tinha mais, porque eu ainda era ansiosa, e aí acabou piorando. E ele também me fez perceber que eu precisava ir atrás de ajuda, por causa que eu acho que às vezes a gente fica tão focada em outras coisas, em faculdade, trabalho e vida pessoal, família, e a gente esquece um pouco da gente. E eu achei que se eu entrasse num relacionamento, eu tinha medo de eu me apagar em poder do outro. Eu tinha medo de eu não ser autêntica naquela relação, por conta de que muito do que eu era, eu escondia pra não assustar a outra pessoa, sabe? E aí ele chegou em mim e fez assim, ó, eu te amo e eu tô aqui. Você é você, eu quero ter contato com o seu mundo, entender sobre a sua realidade e eu quero ter acesso a tudo. Eu não quero uma parcela, eu quero você de verdade. E eu quero cuidar de você, porque você precisar, eu tô aqui. Então, por exemplo, quando eu fico ansiosa, eu coço, ele vê que eu tô coçando, ele segura na minha mão. E esse processo, esse movimento dele segurar na minha mão toda vez que eu coço, agora eu encosto em mim, eu percebo o que eu tô fazendo e paro.
E aí, além disso, ele fez eu me ver melhor, ter uma imagem melhor de mim. Por conta de que a gente conversou sobre querer compensar, sobre ter que fazer esforço para ser amada. E quando ele chegou foi tudo muito fácil. Não chamando ele de fácil, mas um exemplo disso é que a gente ficou num dia e aí no domingo de manhã do outro a gente passou a manhã abraçado. Ele falou pra gente no mercado, ele pediu pra segurar minha mão. E aí, O que você sentiu nessa hora? Eu acho que foi nessa hora. Por causa que, assim, antes, qualquer contato físico, eu tomava milimetricamente o cuidado de, será que eu posso? Ah, porque a gente tá em público. Eu dividi situações com ele, onde ainda não tinha me assumido. E aí eu tava ficando com um menino lá de... Pode falar, você não deu nome. Eu tava ficando com um garoto. E aí a gente tava no meio da inauguração da praça que tinha lá, que eles estavam reformando tudo, e fizeram uma reinauguração. E ele veio pra me beijar. Na hora que ele veio pra me beijar, eu recuei na hora. E aí ele ficou olhando pra minha cara assim, e eu, nossa, desculpa. E depois eu sentei e expliquei. Só que foi um movimento involuntário, porque eu tô acostumada a ser colocada nesse lugar de vergonha. Isso, eu acho importante você trazer essa situação. Porque quando eu falo, né, de você se ver dessa forma, enfim, é porque existe uma estrutura que te ensinou a fazer isso, né? Então, eu fico pensando que é importante a gente olhar para isso também. A gente já tá encerrando, mas tem uma coisa que eu acho bem importante da gente trazer. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A partir dessa informação, eu penso que o processo de aceitação, de se permitir dentro de uma estrutura que oprime, violenta, onde as pessoas morrem por ser quem elas são, ocupar espaços é um ato político. Como é isso pra você? Como você enxerga isso? Então, eu tenho minhas referências. Porque uma deputada que eu gosto muito, a Érica... maravilhosa. Ela fala que ocupar espaços é um ato político. E eu concordo muito com ela. Porque, como eu disse, por exemplo, da faculdade, eu sou a primeira menina trans da psicologia, se eu não me engano. E aí também vem o fato de ser bolsista e ter, chegado lá a partir da educação. Tem a questão do projeto social, por causa que uma das minhas preocupações, antes de eu entrar lá, era que eu não conseguisse a vaga por eu ser quem sou. E isso me preocupa muito em relação ao mercado de trabalho, quando eu terminar a faculdade ou quando eu terminar o contrato de estágio e ter que ir para outros lugares. Então acredito que todo o lugar que pessoas da minha comunidade, porque a gente tá... Esqueci, gente, a palavra. A gente tá falando de uma pauta muito importante, que é o Dia contra a LGBTfobia. Eu acredito que qualquer lugar em que a comunidade esteja atuando, e atuando ativamente, em lugares de frente, em lugares de autoridade, seja uma forma de ato político. Mostrar que a gente tá ali, que a gente existe, porque esse processo, esse contato com pessoas iguais a você gera identificação. E eu acho que identificação é muito importante. Porque quando eu comecei, eu não tinha a quem me basear. Eu não conhecia, eu não fazia ideia de que existiam pessoas iguais a mim, até mesmo dentro da minha cidade. Então foi só depois que eu comecei a falar sobre isso e procurar sobre isso que as coisas vieram. Acredito que as coisas, quando a gente quer, elas vêm naturalmente. A gente só precisa se abrir para elas. Então, essa questão de ocupar espaços, acredito que todo espaço que eu ocupe acaba sendo um ato político de alguma forma. Porque eu tô falando, olha, eu tô aqui e eu tô aqui pra ficar. Maravilhosa. É isso aí. Bom, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Essa pauta, essa conversa, esse lugar é tão importante, né? Então eu espero que a gente consiga, de alguma forma, levar essa entrevista, essa informação para muita gente.
Obrigada mesmo. Eu trouxe um presentinho pra você. Tem mimo? Tem uma frase, eu acho que tá aqui, olha, que me fez pensar em você e no nosso encontro hoje. Tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje. Posso ler? Gente? Uhum. Se realmente existe uma mulher gritando pra sair, ela está pedindo aos gritos que termine as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu corpo, seu rosto e a sua idade. Que é exatamente tudo que a gente falou aqui. Sim, obrigada, Bel. Eu Posso que te dar um agradeço. abraço? Claro. Obrigada. Muito importante. Obrigada mesmo. Adorei. E agora? É isso.